você já teve que parar todas as suas atividades por algum motivo, seja saúde, viagem, alguma coisa que você teve que parar de fazer toda a sua rotina e agora você se vê ali tendo dificuldade de voltar a fazer o que você fazia antes com normalidade, porque é tão difícil a gente conseguir voltar à rotina quando a gente interrompe ou para de uma forma ali por algum período, voltar ali aos trilhos e ter aquela rotina que fluía normalmente. E no final tem uma surpresinha para vocês, então fica até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder nada dos conteúdos por aqui. E bora lá pro vídeo! Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal! Eu sou a Jana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que é tão difícil voltar para a rotina depois de uma pausa. Então, sem muita enrolação, eu queria explicar aqui para vocês que eu tive que fazer uma pausa, foi breve, entre 7 e 10 dias, foi algo pontual, né? Eu gosto bastante de rotina, mas às vezes a gente é obrigado, né, a fazer pausas, às vezes por causa da família, né, tem algum problema de saúde, alguma coisa que a gente tem que parar. Às vezes a gente pega férias, a gente interrompe, né, tudo que tá fluindo, a nossa rotina, por algum motivo específico. No meu caso foi por conta de saúde, né, familiar, aí eu tive que fazer essa pausa. E afetou bastante o meu dia a dia, porque eu gosto muito de rotina, eu vou na academia, tenho uma rotina saudável de alimentação, faço minhas coisas, meu crochê, tricô, enfim, todos os meus artesanatos. E nesse período eu tive que parar, porque eu tava, né, ajudando questões familiares. E afetou muito, assim, que eu parei de ir na academia, não consegui ir. Daí também teve a questão que daí eu fiquei com uma virose, aí fiquei bem ruim também, aí eu parou tudo de vez. Porque às vezes a gente ainda consegue fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai conciliando, né, com o que a gente precisa resolver naquele momento pontual. Que não é uma coisa que vai se estender por muito tempo, é pontual, 1 semana, 2 semanas, até a gente conseguir se estabilizar novamente. Então, daí eu peguei uma virose, aí desandou tudo de vez. Porque quando a gente tem saúde, a gente continua, né, fazendo as coisinhas ali. Mas quando mexe com saúde, afeta muito, pra mim, principalmente, questão minha, né, quando eu fico ruim, assim, peguei essa virose, fiquei muito ruim, perdi a voz, não conseguia falar. Aí afeta tudo. Aí eu tive que realmente parar, fazer um repouso, ficar de cama ali, falar, não, o meu corpo precisa desse momento também para mim me cuidar. Além de eu estar resolvendo várias outras coisas que não eram coisas pra mim, mas daí o meu corpo resolveu dizer, não, agora você também vai parar porque você tem questões suas para resolver. E quem que nunca se pegou assim, tentando voltar à rotina e não está conseguindo ter um desempenho bom, porque isso aconteceu comigo. Depois de todo esse caos que aconteceu ali durante 1 a 2 semanas, agora eu sarei, tudo voltou ao normal, né? A questão familiar tá tudo certo, foi resolvido. Foi algo pontual, que eu já tava planejado que tinha que fazer, né, essa questão. E eu ia ter que fazer uma pausa, mas daí as coisas ao meio do caminho foi desandando e eu perdi totalmente o controle sobre a situação. Então agora nessa volta tá sendo tão difícil para mim sentar, me reorganizar, conseguir ver tudo que ficou parado, da onde que eu tenho que retomar ali, aonde que eu parei, sabe? Eu tô perdida, eu tô me sentindo menos produtiva, não tô conseguindo fazer tudo que eu gostaria de fazer no meu dia. Parece que eu tô sendo engolido pela rotina e nada tá sendo feito. Não estou conseguindo me alimentar bem da forma que eu estava conseguindo. Não estou conseguindo ir na academia regularmente da forma que eu ia. Não tô conseguindo sentar e fazer minhas coisas. Parece até que eu tô com um pouco de ansiedade porque eu quero
que as coisas comecem a andar rápido e as coisas não estão andando da forma que eu gostaria. Então eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu pesquisei para ver se é normal acontecer isso, né? De quando a gente volta dessa pausa, seja por férias, saúde, qualquer outro motivo que a gente tem que fazer essa pausa, se é normal isso acontecer, né? De demorar a engrenar ali de novo para funcionar. Coloquei lá no Google e tive algumas respostas, vou mostrar para vocês, vou ler aqui para vocês o que eu tive de resposta e que responde realmente essa pergunta. Aqui diz: voltar à rotina após pausa, férias, feriado ou um período de descanso é difícil devido a uma combinação de fatores neurobiológicos, psicológicos e comportamentais. O cérebro se acostuma à ausência de horários rígidos e ao prazer imediato, tornando a retomada de obrigação um choque de realidade. E realmente a gente tem que parar para fazer as coisas da gente e não fazer simplesmente as coisas na forma aleatória como a gente quer, né? A gente sabe também que o nosso corpo ele é acostumado a poupar energia, ficar cada vez mais parado por um modo de sobrevivência. Aí aqui tem algumas questões principais sobre o motivo. Inércia e reconfiguração cerebral. Durante o descanso, o cérebro diminui o ritmo e entra no modo de reorganização, priorizando emoções e descanso em vez de produtividade. Mudar de volta exige esforço consciente, tempo para reconfigurar conexões neurais que estavam em modo de economia de energia. Então a gente começa a trabalhar num ritmo do qual a gente poupa energia, então começa a ficar mais lento, fazer só o que é mais cômodo, o que é mais fácil, e tudo aquilo que gera mais esforço a gente tende a não querer fazer, a deixar para depois, a procrastinar, que seria isso. Contraste de dopamina. Pausas oferecem recompensas imediatas. Quando a gente faz aquela pausa para férias, que a gente sai, só fica passeando, acorda a hora que quer, o cérebro ele se acostuma com essa dopamina rápida, tipo, recompensa rápida, né? Tudo que você faz gera um prazer, porque não é nada obrigado, é tudo da forma natural, como a gente quer, uma recompensa rápida. Não precisa sentar, estudar, né, sem ter uma recompensa ali. Então isso daí também seria um dos motivos. Estresse de folga. Aqui diz que às vezes o próprio tempo livre gera ansiedade, e quando a rotina volta, o acúmulo de tarefas dependentes causa sobrecarga mental imediata. Exatamente isso que eu sinto, porque parece que todo esse tempo que eu fiquei parada, eu não produzi nada, e agora eu tenho um caminhão de coisa para me dar conta e eu não sei nem por onde começar. Então acaba que gera uma ansiedade. A perda do hábito, que também aqui diz, retomar exercício, alimentação regrada é difícil, porque uma rotina anterior não estão mais automatizadas. Leva tempo e repetição para consolidar novos hábitos ou retomar os antigos. Então, assim, quando você faz uma pausa, igual eu comentei com vocês no começo do vídeo, alimentação, academia, tá sendo muito difícil para mim voltar, por mais que eu gosto dessa rotina. Eu não sei, não tô conseguindo encaixar no meu dia isso, então eu vou ter que retomar aos poucos para mim conseguir ter esse hábito novamente. E o cansaço emocional, né? A sensação de esgotamento pode persistir mesmo após o descanso físico, pois a mente pode levar mais tempo para adaptar as responsabilidades do que o corpo. Até tudo entrar em sincronia, corpo, a mente, o que a gente precisa fazer, tudo entrar nos eixos, demora um tempo. Então aqui tem algumas dicas para facilitar a volta. Retorno gradual, que é o que eu tô fazendo, não tô tentando me sobrecarregar muito. Estou voltando aos poucos. Um dia eu vou na academia, faço uma esteira. Aí outro dia, quando eu vejo, eu tô fazendo a musculação em esteira, né? Cardio e musculação. Outro dia eu vou correr na rua, outro dia eu vou fazer um alongamento, aos poucos, até eu conseguir encaixar aquela rotina que eu gosto, que é de exercício no meu dia a dia. Organize prioridades. Então, esse também é o segundo, que eu tô organizando tudo que eu preciso fazer de mais urgente que ficou ali, pra mim ir voltando aos poucos. E seja gentil consigo mesmo, aceite que os primeiros dias serão de adaptação. Exatamente, não seja cruel consigo mesmo, de querer dar conta do mundo porque você fez essa pausa por algum motivo.
e você precisou dessa pausa. Então agora você tem que se reorganizar, entender que esse tempo foi preciso para você e que agora você vai voltar aos poucos, e quando vê você vai ter encaixado tudo isso que era para você já ter feito nessa sua rotina de agora. Como eu falei no começo do vídeo, eu deixei um presente para vocês, para quem também tá passando por esse momento de voltar assim a rotina e tá meio perdido, tá meio lento, tá se sentindo desorganizado. Esse planner aqui, é uma folha, planejamento e produtividade. Você coloca a palavra do dia, coloca a data, o dia da semana. Aqui tem os horários para você se reorganizar, colocar várias coisinhas para você ir fazendo ao longo do dia. Tem as prioridades aqui da manhã, da tarde e da noite. Quantidade de água, que é muito importante a gente beber água. Lembretes, coisas que a gente precisa lembrar durante o dia. E compromisso. Ah, eu tenho compromisso de ir na academia. Fiz, não fiz. Marca um xizinho ali se fez, se não. Então, esse daqui é um planner de produtividade. É uma folhinha, né, de planner. Para vocês se reorganizarem, assim como eu. Tô me reorganizando, tô voltando. Quis deixar esse presentinho aqui para vocês, aqui na descrição do vídeo. Só baixar e imprimir aí na casa de vocês. Tá aí em forma de PDF. E eu acho que vai ser bem legal pra gente conseguir se reorganizar, ter uma rotina mais tranquila, mais leve. E queria deixar uma palavrinha final, que é: se acolha. Se precisar fazer pausas, pause. Se precisar parar um pouco para respirar, para reorganizar, pare e faça, porque é necessário. No final a gente percebe que a gente precisa desses momentos, desses respiros, para ter mais leveza, para reorganizar, para traçar rotas, para a gente poder continuar, porque às vezes a gente tá ali naquela rotina, e a gente não para ver que a gente também precisa de descanso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo assim para falar um pouquinho do momento que eu tô vivendo aqui, que eu acho que também bastante pessoas passam por esses momentos pontuais da vida. E eu acho que é importante a gente falar também de coisas, de pessoas, de um coletivo, assim, não só o individual, porque isso acontece, é normal. E é isso, vou ficando por aqui.